Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso à luz da doutrina espírita. Nós estamos estudando a parábola do credor incompassivo, credor sem compaixão, aquele mesmo que teve uma dívida de 10 mil talentos perdoada por um grão-senhor, mas que não foi capaz de perdoar uma dívida de 100 denários. Ele recebeu o maior perdão do mundo, mas não foi capaz, não teve boa vontade para com as dívidas menores que alguém tinha para com ele. É uma passagem que trata, portanto, da questão do perdão, trata da questão da culpa, trata também, hoje nós veremos isso, da dureza de coração. Dessa ideia, desse conceito, que é o coração duro, coração rígido, o coração inflexível, coração pouco maleável, que hoje nós vamos estar tratando. Por quê? Porque no versículo de hoje, que é o versículo 31, o evangelista diz assim: vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então vamos repetir. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. O que nós vamos destacar nessa passagem? Bom, haviam testemunhas, certo? Aquele encontro entre ele, o credor incompassivo, com o servo que lhe devia pouco, aquele encontro, haviam testemunhas. Paulo afirma que nós estamos cercados por nuvens de testemunhas, né? E ele fala isso tanto no sentido positivo, aquelas testemunhas encarnadas e desencarnadas que torcem por nós, que querem o nosso bem, o nosso crescimento, a nossa evolução, e testemunhas encarnadas e desencarnadas que nos querem mal, que desejam a nossa derrota, o nosso fracasso. Então, aqui bancada, né? Torcendo a favor e torcendo contra. Entendeu? E aqui o que nós temos é uma situação em que Jesus insere na parábola mais um elemento. Vamos lembrar todos os elementos presentes na parábola? Bom, primeiro, o credor maior, o credor incomparável, ou o rei, que lhe perdoa a dívida. Terceiro, o credor menor, que só devia 100 denários. E agora Jesus introduziu na parábola um quarto elemento, que são as testemunhas. Aqui no versículo, a palavra que nos aparece é conservos. O que é um conservo? É um servo com. O credor incompassivo não era um servo de um senhor maior, mas não era o único. Tinham outros. E são esses outros que vão lhe identificar e vão relatar para o grão-senhor o que presenciaram. São as testemunhas. Entenderam? Então, em grego, gente, a palavra que aqui os tradutores, no nosso caso, o tradutor Haroldo Dutra traduziu como conservos, é síndulos. Síndulos quer dizer co-escravo. Um outro escravo. E se refere, especificamente, eu vou ler aqui o que está no dicionário Strong, alguém que serve o mesmo mestre, com outro. Alguém que com outros serve a um rei. Então, suponhamos que todos nós aqui no salão
pertencêssemos à corte de um mesmo senhor, de um mesmo rei. Todos nós fôssemos servos de um mesmo rei, de um mesmo senhor. Nós seríamos conservos, síndulos, um em relação ao outro. Entendendo? Então, quem presencia o gesto incompassivo, o gesto impiedoso deste credor incompassivo, são os seus colegas de servidão, seus companheiros de servidão, aqueles que serviam ao mesmo Senhor. Portanto, eles são testemunhas dessa história desde o início da parábola. Quando esse cara chegou no grão-senhor e falou, me perdoa a dívida, quem estava assistindo a cena? Eles. Agora, quando ele encontra com um credor menor, que lhe devia só 100 denários, e cobra o cara, e ameaça de jogar o cara na cadeia, quem está de testemunha de novo? Eles, os mesmos. Gente, hoje, ineditamente, eu vou pedir um golinho de água. Que hoje a gargantinha está querendo falhar. Por favor, natural, Adriana, ainda sou exigente, hein? Natural. Uma temperatura em torno de 29 graus e meio. E meio, tá bom? Faltando um dedo para completar o copo de 200 ml, por gentileza. O que dá 180 ml. Exato. E você encostou o dedo na borda do copo. O que eu estou descrevendo? Isso, calma, eu não enlouqueci. Isso é didático. É didático. O que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte. Muito obrigado. Vou mostrar para o pessoal do miudinho, faltando um dedo. Ó, o que demonstra que a Adriana é uma boa conserva. Tá aí, conserva aqui não é a de picles, viu? Exatamente. Eu fiz essa brincadeira da exigência aqui pelo seguinte. O que caracteriza esse credor incompassivo? Brincando, eu demonstrei aqui. A palavra que definiria ele é arrogância. A arrogância. Um elevado grau de exigência para com o semelhante. Ele é esse cara aqui que eu caricaturizei. Sabe, o cara do... Eu estou aqui para ser servido, não para servir. É o que define ele. O problema é que, apesar dele não se comportar como, ele é servo. E não é o único. E não é o único. O servo de Deus no mundo, ele está no mundo para servir. O servo de Deus não é servo de Deus na casa de Deus e senhor na casa dos homens. Não. Ele é servo de Deus full time. Ele é servo de Deus em qualquer ambiente, com quaisquer pessoas. E ele manifesta essa servidão, ele expressa essa servidão servindo o próximo. Entendeu? Esse é o modelo, esse é o padrão, esse é o paradigma, o que eu acabei de descrever. Acontece que existem aqueles, não são poucos, de comportamento deviante ou desviante. Aqueles que fogem, que escapam, que se afastam deste padrão, desse paradigma de servidão. Este credor incompassivo, ele é anomalia. Ele é anomalia. Ele é a aberração que causa indignação, espanto nos outros que seguem o padrão. Entendeu? Basicamente, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o comportamento dos fariseus na Judéia, na Palestina do século I, causavam muito desconforto, muito mal-estar no comportamento dos 12 discípulos de Jesus.
Porque os 12 discípulos de Jesus, apesar dos pesares, eles exibiam um comportamento padrão de servo de Deus. Enquanto o comportamento farisaico, o doutor da lei, o fariseu, não todos, Nicodemos é a exceção, por exemplo, mas em geral, aquele fariseu, o membro do colégio farisaico de Jerusalém, ele era a anomalia, ele era o credor incompassivo. Ele é aquele que tinha um comportamento anômalo, divergente, que destoava, que tinha uma postura disruptiva em relação à ideia de servidão que Deus tem para o homem, que Deus oferta para o homem. Está entendendo? Então, essa indignação que Jesus descreve nesse versículo de hoje, de quem vê esse cara pegar um servo menor e ter para com ele uma crueldade que o grão-servo, o servo maior, não, que o grão-senhor, o senhor maior não teve com ele, ele causa desconforto, mal-estar. Os caras falam, como assim? Como assim? Ele foi perdoado. Ele é servo também. Por que ele está tratando o outro dessa maneira? Está entendendo? O que nós vamos estudar aqui hoje, então? Nós vamos estudar o comportamento farisaico. O fariseu de todas as eras, de todos os tempos, de todos os lugares, ele é essencialmente um um servo incompassivo. Quando Jesus compõe e apresenta ao povo a parábola do servo incompassivo, do credor incompassivo, ele está falando de todos que apresentam comportamento farisaico. A Luiz, é importante estudar esse comportamento disruptivo, anômalo, com certeza. Nós vivemos uma experiência de busca de equilíbrio. E o que é a busca de equilíbrio? É você tentar fazer um contrapeso de virtudes aos vícios que você ainda apresenta, entendeu? E vai ser assim, esse pêndulo, esse movimento pendular que a gente realiza, né? Vai para lá, vai para cá, entendeu, Sebastião? Oscila para cá, escorrega para lá, né? Vai ser assim até que a gente supere a condição humana e adentre o campo livre da angelitude. Vai ser assim. Se é ser humano, se está no mundo, ainda oscila, sabe? Desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. Oscilando entre um padrão de servidão que tem como referência Jesus e um padrão de servidão que a gente percebe no personagem da parábola. E aí, quando a gente vai fazer aquele exercício de autoanálise, de autocrítica proposto pelo Santo Agostinho antes de dormir, eu tenho que saber o que é um fariseu, o que é alguém de comportamento farisaico, não para identificar os outros, que é o que a gente faz. Não é? Deixa eu ver, quem lá no centro onde eu trabalho é um típico fariseu? A gente faz isso. Não faz? Não é para isso. É para eu passar meu dia em revista, pente fino, e me perguntar o seguinte, dona Cíntia. Hoje, no dia 14 de maio de 2025, eu, a Luiz Elias, em quais momentos do dia eu assumi uma postura farisaica? Vocês entenderam? Então, nós vamos passar os próximos minutos aqui estudando, através de um texto do Emmanuel, o que é um comportamento farisaico, para a gente ter ferramentas para fazer a autoanálise antes de dormir.
Eu, hoje, tive comportamentos farisaicos? Se sim, quais momentos do dia, com quais pessoas, que tipo de atitude eu assumi? Isso é crescer. Isso é trabalhar pelo Evangelho. Trabalhar pelo Evangelho na sua essência é isso. É vigiar-se o tempo inteiro. Para escapar, para fugir dessa postura anômala, essa postura disruptiva, essa postura não condizente com o paradigma que Jesus nos ofereceu. Tá bom? E aí eu trouxe aqui uma lição do livro Vinha de Luz. É um texto clássico. A gente chama de texto clássico aquelas lições que dentre, sabe, o conjunto de pérolas maravilhosas de Emmanuel, elas têm um brilho diferente. Ela se sobressai. Esse texto eu já devo ter feito palestra dele nos últimos 30 anos, né? Sim, não se assusta, eu comecei com 15. Nos últimos 30 anos eu devo ter feito isso aqui umas 1000 vezes. Quer dizer, se eu tenho material todo dia à noite para fazer essa autocrítica. Porque é um texto que eu conheço bem. Conheço bem o texto. Quem é que eu não conheço bem? Eu. Vocês entenderam? Essa é a questão. Luiz, você já leu o texto tantas vezes, já fez palestra dele? Por que você precisa fazer isso à noite? Porque o texto eu conheço. Quem é que eu não conheço bem? Eu. Eu sei o que é um fariseu. Eu só não sei se eu sou um. Se eu também sou um. Isso eu tenho que descobrir. Então, às vezes você tem 30 anos de oratória espírita, que eu estou fazendo esse ano. Às vezes você tem 50 anos de tarefa espírita. Minha mãe tem 50 anos de dedicação ao movimento espírita. Mais que isso até. Mas você não se conhece. Aí não adianta. Não adianta saber isso. Entendeu, Tina? Divaldo desencarnou ontem, né? Quando esse vídeo passar. Ontem desencarnou um tarefeiro de Jesus, um servo de Jesus com 98 anos. Assim, anos e anos e anos de dedicação. Existe um legado do Divaldo para a comunidade espírita, e existe um legado do Divaldo para ele mesmo. Existe um conjunto de ações generosas dele, que foram ofertadas à comunidade na Bahia, no Brasil inteiro. Existe um conjunto de ações, de gestos de generosidade que ele teve para consigo mesmo. Esses são íntimos e são intransferíveis. Aquele bem que você faz por você mesmo, alguma coisa que você faz de ótimo por você mesmo. Que basicamente é o quê? Crescer. Por isso que o Emmanuel começa a lição chamada Fariseus, capítulo 54. Capítulo 54 do livro Vinha de Luz. Ele começa comentando uma lição de Jesus, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 1, em que Jesus diz, recomenda, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Notem bem, Jesus não está dizendo que é para a gente se acautelar dos fariseus. Porque nesse caso ele estaria dizendo assim, foge deles, afastem-se deles. Isso não seria cristão. Isso não seria Jesus. Ele está pedindo para a gente se acautelar do fermento deles. Entendeu? O que é o fermento dos fariseus? Aí você não vai falar de pessoas, você vai falar de defeitos. Você vai falar de comportamentos infelizes, de atitudes infelizes. Basicamente, Jesus está dizendo o seguinte: conviva com os fariseus, só não os reproduza. O que um fermento faz na massa? Por que cresce? O que está se reproduzindo ali? Levedo, né? As bactérias. Elas vão se multiplicando. Não é assim?
Na coalhada, você tem a iscazinha. Você joga a isca no leite, o que ela faz? Se reproduz. Então, esse fermento, se ele cair no conteúdo do meu coração, ele vai ocupar meu coração inteiro. Tem que tomar cuidado com ele. Conviva com o fariseu, ame o fariseu, abrace o fariseu, acolha o fariseu. Só não imite o fariseu. Só não haja como o fariseu. Observe bem o comportamento dele, identifique o que não tem a mínima conexão com o evangelho e fale para você mesmo. Isso eu não posso fazer. Isso eu não posso reproduzir. Certo? Aí o Emmanuel começa definindo esse personagem. Então ele não está falando específico de Paulo aqui, ou de Sadoc, Paulo Estevão, não. Isso ele já fez lá no Paulo Estevão. Aqui ele vai descrever um comportamento padrão infeliz. Ele vai falar de um padrão de comportamento negativo. E ele começa dizendo: fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso privilegiado das forças divinas. Pausa, né? Que aqui tem que ir por partes. Vamos lá. Presunçoso. O que é a presunção? A gente normalmente acha que quando você acha que é melhor que os outros. Eu vou definir isso melhor. Presunção é quando você se acredita autossuficiente. A pessoa que se acredita autossuficiente, ela acredita que não precisa de mais nada, de mais ninguém. Então ela passa a ter para com o outro, um certo desprezo pela existência do outro. Se eu não preciso da existência do outro, ele não precisava nem existir. Entendeu? Se ele não serve para mim, ele não me serve para nada, ele nem precisava estar aqui. Olha como você olha para o outro. E aí você passa a presumir uma série de coisas sobre você em relação ao outro. Você presume que você não precisa de ninguém, você presume que você é importante e o outro não, você presume que o outro sequer precisava existir. Olha que visão distorcida da realidade. É uma visão equivocada sobre a existência das pessoas. Não é? Isso leva o quê? Ao dogmatismo. O que é o dogma? O dogma é uma crença. Se você acredita que o outro não é ninguém e que você é alguém, portanto, quais são os dogmas que você acha que devem ser considerados verdadeiros? Verdades incontestáveis. Os seus. As suas crenças. Os seus valores. Dogma é isso. Dogma é um conjunto de crenças e valores. Os meus dogmas são reais, legítimos, porque são meus. A única existência que merece existir. Se a existência dos outros é desprezível, deve ser desconsiderada, o que eles acreditam e o que eles valorizam, também. Aí você sai do campo da crença dogmática e passa a vivenciar o dogmatismo. Ismo é sempre um sufixo que denota culto a algo. Quer dizer que os seus dogmas passam a ser cultuados por você, como coisa absoluta. O dogmatismo é isso. Eu desprezo o conjunto de crenças e valores dos outros. Gente, quando eu falo crenças e valores, são crenças religiosas, crenças políticas, crenças culturais, crenças familiares, crenças afetivas,
valores religiosos, valores políticos, valores sociais, valores culturais, tudo. Tudo. Eu sou o suprassumo. Vocês lembram dessa expressão? A última bolacha do pacote. Né? Eu sou crème de la crème, já diriam os franceses. A nata. Eu sou a nata. Eu sou o creme de leite. Isso é uma presunção dogmatista. Presunçoso e dogmatista. Exclusivo. O que é algo exclusivo? Hã? Esse copo aqui é exclusivo. Ele é só meu. Só meu. Só que no caso de alguém de comportamento exclusivista, ele acha que tudo é exclusividade dele. Os afetos são exclusividade dele. O sucesso é uma exclusividade dele. Tá entendendo por que os fariseus se doeram tanto, se contorceram intimamente quando viram Jesus ter do povo um respeito que eles, fariseus, achavam que era exclusividade deles? Quando eles viram o povo chamando de Rabi, Rabone, alguém que era fora do colégio farisaico, eles se indignaram, porque eles achavam que esse título era uma exclusividade deles. Querem ver quando é que os espíritas têm uma postura exclusiva dessa? Ô, Bernadette, espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver se a Bernadette trouxe. Bernadette, sinto muito, mas este copo não está consagrado, porque não tem um dedo exato. Foi de muita boa vontade, problema seu. Olha só, vou aproveitar de novo, fim didático, gente, vou aproveitar de novo. A Bernadette aqui pegou e me trouxe mais um copo de água. Muito obrigado, Bernadette. Trouxe mais um copinho de água para minha garganta sedenta. Prestem atenção numa coisa. O sujeito, quando ele se acredita um pretenso privilegiado, ele vai achar que ele recebeu este copo não porque a Bernadette é generosa. Ele vai falar que recebeu este copo porque ele é bom demais. Entenderam a diferença? Vocês entenderam? Eu recebi esse copo d'água não é porque a Bernadette é generosa, proativa, que eu nem precisei pedir. Ela foi lá e já me trouxe um copo de água, graças a Deus. Não. Ele vai achar assim, ela me trouxe porque ela reconhece, ela se deu conta de que eu sou superior. Importante. Mais importante que ela. Estão vendo? Aí completa as qualidades que o Emmanuel está descrevendo aqui. Pretenso, privilegiado das forças divinas. Ele é um pretensioso. Um pretensioso tão grave, Bernadette, que no caso aqui, se eu me ufano de ter recebido um copo d'água seu, outro da Adriana, eu vou falar assim, a Bernadette e a Adriana estão aqui para me servir porque eu sou muito importante. Não, o Emmanuel foi além e falou que esse cara acha que sabe quem é servo dele? Deus. Ó, vou ler de novo. Pretenso privilegiado das forças divinas. Deus me favorece porque Deus existe para me servir. Deus existe para me servir. Então, eu sou o centro do universo e tudo mais gravita em torno de mim, da minha personalidade, da minha existência, inclusive Deus. Vocês devem estar pensando, cruz credo, existe gente assim? Não só existe, como gente assim crucificou nosso Senhor Jesus Cristo.
Eles olharam para o Messias, Hamashiach, o enviado, o salvador da humanidade, e olharam para ele com o mesmo desprezo que um flamenguista olha para um vascaíno. Não é, Sebastião? Principalmente no dia que o Vasco perde de 4-1. Olhou para Jesus e falou assim, é um perdedor, né? É um derrotado, é um fracassado. Olha o pé dele sujo no chão, com essa roupa velha, andando com analfabeto, cheirando a peixe. Não é? Outro dia a gente foi fazer peixe lá em casa, me ocorreu esse pensamento. Aí a Ju abriu as janelas assim, nossa, vamos abrir as janelas, senão a casa, a roupa da gente fica cheirando a peixe. Aí me ocorreu assim, era o cheiro de Jesus, era o cheiro de Pedro, era o cheiro de João, não era? Quem assiste The Chosen. O que esse povo mexia todo dia? Peixe. Eles pediam peixe, gente. Agora você imagina um fariseu, puro linho, na beca, com lavanda, patchouli, ervas aromáticas, patchouli, ervas aromáticas, chegava, né, lembrando, tô lembrando bons tempos. Nós chegávamos, os fariseus chegavam, né, com sua vestimenta, sua barba muito bem feita, encontravam analfabetos cheirando a peixe, que não tomava banho, ninguém não toma banho todo dia, não tomava banho todo dia. Eles olhavam para esses caras de cima para baixo. Se esse cara não merece nada de mim, nem o bom dia, e dirá o perdão. Entenderam por que o credor incompassivo não perdoou os 100 denários? Porque ele falou assim, esse sujeito aí não merece de mim nem o bom dia. Por que eu vou dar logo o perdão para ele? Não é assim? E aí continua Emmanuel. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Eita! O Emmanuel está dizendo que esses caras deixaram semente, que esses caras deixaram espíritos para a posteridade que se comportam como eles. Eles eram só a isca. Como é que a gente chama aquele copinho de coalhada que você guarda para fazer a próxima coalhada? Isca, não é? É assim? Pão. Tinha que pão de Cristo, não é? Você guarda um pouquinho da massa, não é assim, Sueli? Para fazer mais. Esses caras eram só a isca. O comportamento deles ficou impresso. Hoje, eles, espíritos, possivelmente mudaram. Viraram palestrante espírita, gente boa. Eles mudaram. Mas aquele perfume de presunção, dogmatismo, exclusivismo, pretensão, isso tudo ficou aí como isca, fermentando, sabe? Novos vasilhames, novos recipientes, novas criaturas. Por isso que o Emmanuel diz, ainda vive. É o levedo, é o fermento. É uma coisa viva, né? Que contamina. Corrupção. É assim? O que é a corrupção da carne? O que é? É quando a carne está cheia de bicho, de bactéria. Aquela carne se corrompeu. E tem a corrupção do espírito. Espíritos corrompidos. São os pretensiosos, exclusivistas, dogmáticos dentro da religião. Servos de Deus, religiosos, que tiveram suas dívidas perdoadas por Deus, mas que não sabem perdoar o semelhante. Mais que isso. Quem se lembra aqui qual foi o tema do nosso último Mildinho? Sabe de que esses caras são especialistas? Em alimentar a culpa alheia.
Eles têm um comportamento sádico. Sabe o que é o sadismo? Ao contrário do masoquismo. Mas o masoquista sente prazer em sentir dor. O sádico sente prazer com a dor do outro. Então eles adoram trabalhar, alimentar, nutrir o sentimento de culpa dos outros. Porque isso lhes dá prazer. São sádicos. Quem alimenta a culpa no outro é um sádico. Aloysio, que isso? Dá exemplo. Eu sei que vocês estão loucos para dar exemplos. Quer que eu dê um exemplo? É assim, a Adriana, da juventude, abortou uma criança. Um aborto intencional. Depois, o remorso veio e se tornou um espinho, uma ferida no coração dela, que ela não consegue superar. Aí, Adriana, você chega no centro espírita buscando conforto, lenitivo, alívio para essa dor. Você senta no banco do salão do centro e vai assistir um fariseu dar uma palestra onde ele vai dizer com requintes de detalhes tudo o que acontece no umbral com uma mãe que abortou uma criança. Onde ele vai narrar o que acontece nas trevas com uma mulher que abortou. Onde ele vai descrever o quanto o espírito abortado é um obsessor que não consegue perdoar a mãe. Esse cara, ele não é bobo. Ele sabe que numa plateia de 60, 70, 100, 200, 500 pessoas, alguém pode ter abortado. Então, um cara desse, para descrever com detalhes o sofrimento de mãe e filho numa situação abortiva, esse cara só pode ser um sádico. Não é? Esse cara só pode se nutrir da lágrima de um culpado. É um licor para ele. A lágrima do sofredor é um licor que ele degusta, que ele saboreia. Não é? Aloysio, mas não tem que falar do aborto na casa espírita? Não! Tem que falar da maternidade. Você não vai falar do crime do aborto, você vai falar da bênção da gestação. Você não vai falar o quanto errou a mulher que abortou. Ou quem praticou aborto. O que acontece com o médico que já cometeu. Vai dizer isso. Você vai falar das bênçãos, das virtudes reservadas no céu para um médico que se dedicou, por exemplo, à obstetrícia gratuita. Os méritos de uma parteira, você vai falar. Você vai falar das mães, dos filhos de outras mães, das mulheres sem filhos que se dedicam às crianças, aos filhos de outras mães. Você vai falar disso. Você vai falar de sombra, você vai falar de luz. Porque se você insistir em descrever com detalhes o estrago que a sombra faz, porque você está considerando que você está acima daqueles que erram. Comportamento presunçoso, farisaico. E vai sentir prazer em machucar aquele que tem a culpa no coração. Por isso que o Emmanuel termina dizendo assim: atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres e acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Onde você vai, tem alguém assim. Onde você vai, tem alguém que acredita que o que ele sabe de espiritualidade
lhe sanciona, lhe permite humilhar, ferir, excluir, segregar o seu semelhante. E ele age assim na escola, ele age assim na política, ele age assim na fábrica, ele age assim na rua, na praça, ele age assim no centro espírita. Oi? Na família, Nossa Senhora. Na família, então, ali ele deita e rola. Ó, continua Emmanuel. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Orgulho pessoal. Conceito, definição de orgulho do próprio Emmanuel em outra ocasião. O orgulho é o conceito superlativo de si mesmo. Superlativo, exagerado. Você exagera as suas qualidades e põe debaixo do tapete os seus defeitos. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Falei isso em outro miudinho. Não, minto. Eu falei isso em Belo Horizonte, no último Viracê. Eu estava dizendo o seguinte na ocasião. Normalmente, as pessoas tentam adaptar, adequar o evangelho à sua persona, quando o correto é o contrário. Você que tem que talhar, esculpir sua personalidade à imagem e semelhança do evangelho. Então, o que os caras fazem? Eles pegam no texto espírita, o que é muito natural, porque se isso foi feito com o Evangelho, com o Velho Testamento, por que não é feito com a obra de Emmanuel? Acha, sabe, desconecta uma frase ou outra de um lugar ou outro, consegue dar nó em pingo d'água. Dona Joana sabe disso, os juristas fazem isso, né? Eles pegam a lei, espreme daqui, estica de lá e acha uma brecha, um jeito de dizer: isso aqui sanciona o meu comportamento. Os fariseus fizeram isso com o Velho Testamento. A igreja medieval fez isso com o Novo Testamento. O protestantismo neopentecostal muitas vezes faz isso com o Novo Testamento. E o movimento espírita faz isso com a obra de Allan Kardec, com a psicografia de Chico Xavier. Do mesmo jeito. Tem fariseu médium psicógrafo, tem fariseu orador espírita, é o que mais tem. Tem fariseu presidente de centro espírita. Tem fariseu que não é presidente do centro, mas censura os colegas todos e leva para o presidente do centro, exigindo providências. Típico. Aí o Emmanuel diz: jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. Ele não aparece perante Deus dizendo: Senhor, eu sou o teu servo. É o que eu afirmei agora mesmo. Ao contrário, ele acha que Deus está a serviço dele. Mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, ele não pensa o coletivo nunca, jamais, declarando-se detentor de considerações especiais. Ele é o Roi de Soleil, né? O Roi de Soleil era o Luís XIV, o Rei Sol. O Luís XIV, ele era de uma empáfia tamanha que quando tinha os bailes da corte, ele mandava pôr o trono dele no centro do salão, para os súditos bailarem, dançarem ao redor e no sentido horário, para simular que ele era o Sol e os demais eram os planetas, os orbes, orbitando em torno da figura dele. Vai me dizer que não tem um Luís XIV em todo o centro espírita? Em toda tarefa espírita?
Que não tem o Luís XIV em toda a boa família brasileira? Não é? Inclusive mirins. Baixinho lá, 5, 6 anos, é o dono da casa. Teve até um desenho, Poderoso Chefinho, não é assim? Não é? Criança já vai crescer, vai virar fariseu. Você olha o menino, né? Eu quero. Faz isso, faz aquilo pro pai, pra mãe, pro avô, pra avó. Vai crescer e vai virar fariseu. Ó, os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera a fermentação mental, hein, gente? Cuidado. Mas é muito sutil. Sabe aquela fumacinha, aquela brisa que vem, entra aqui, entra na narina, entra pelos poros. Quando você vê, você está contaminado por aquilo. É sutil. Quando você vê, você está nessa. Contar um negócio para vocês. Já tem muitos anos isso, então já pode contar. Há muitos anos atrás, tinham duas moças, um casal, duas moças que frequentavam o nosso mindinho. Elas vinham, sentavam, de mão dadas, e assistiam os estudos, adoravam os mindinhos. Um dia teve um companheiro, que há muitos anos não aparece no mindinho, que me procurou no final para dizer que não estava confortável com a presença daquele casal. E pedindo para tomar providência. Entendeu? Pausa dramática. Falei pra ele, eu falei assim, ó, eu tô aqui na mesma condição sua, meu. A única diferença é que eu tô na frente da câmera. Mas o portão ficou aberto. Se elas entraram, porque Deus deixou. Porque se Deus não quisesse que elas entrassem, ele fechava o portão. Efeito físico. Então, se Deus deixou, estão percebendo? Ele não era o coordenador da tarefa, ele não tinha. Ele era um frequentador, mas que tinha uma posição de presunção. Um fariseu. Um fariseu. Bom, como eu não presto, vocês sabem que eu não presto, eu só esperei o dia de ter o comentário sobre a cura do servo centurião. E aí eu caprichei, porque a palavra grega para filho, para querido, para amado, pode ser, era também utilizada pelos gregos para o companheiro, para o namorado, que era muito natural na cultura grega. E eu falei assim, olha, não dá para saber, mas é possível, não seria nada improvável, que o servo do centurião fosse namorado dele. E sobre esse cara, Jesus disse que em Israel ele nunca tinha visto uma fé igual. Gente, se foi assim, Jesus falou isso olhando no olho de fariseu. Ele disse que aquele pagão, que pode ter sido membro de um casal homoafetivo, tinha uma fé que Jesus não tinha visto nem entre os seus apóstolos. Entendeu? Por isso que o Emmanuel vai dizer aqui, ó. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Influenciação deles. O fariseu é aquele que vai chegar no seu ouvido dizendo assim: isso fere, conspurca a pureza doutrinária. Não é?
Isso conspurca, macula a pureza doutrinária. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente a extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. E aí vale uma regra do boxe. Ó, gente, é um esporte que eu não aprecio, não, nossa senhora, não, mas tem um negócio no boxe que é tão importante quanto a potência do soco. Sabe qual que é? Chama esquiva. Não é assim, Sebastião? Seu Murilo, né? Deixa eu falar com as testosterona do salão aqui. Sebastião, seu Murilo, não é assim? Tem um negócio chamado esquiva. O sujeito, não é? Ele tem que treinar isso. O bom pugilista não é quem dá saída no soco, é quem tem talento na esquiva. Na capoeira tem um outro nome, é a ginga. Não é assim? É a ginga. Isso, tira casaco, bota esse casaco, isso mesmo, né? Olha o Sebastião já. O rock balboa aqui. Então, o fariseu, o que é que ele vai querer em toda situação? Ele vai querer fight. Ele vai querer confronto. E aí você tem que ter jogo de cintura, gingado, esquiva, para fugir do golpe. Você não cede ao confronto, mas também não cede à influência. Vocês entenderam? Você não aceita a sugestão infeliz, mas também não dá combate. Por quê? Porque como ele tem um comportamento sádico, na hora que ele te tirar do sério, ele vai sentir prazer nisso. Ele vai sentir prazer em fazer você vibrar na mesma sintonia que ele. Então Jesus conviveu 3 anos com aquilo que ele chamou de raça de víboras, né? Ele conviveu 3 anos com a raça de víboras que rastejavam, horizontais. Ele nunca aliviou para nenhum deles. Ele sempre provocou todos eles, mas nunca se permitiu ser provocado. Nunca saiu do sério. Nunca perdeu, como é que chama? Perder a compostura. Obrigado, meu Jorge. Nunca perdeu a compostura, a elegância perante esses provocadores e agitadores. Encerramos aqui, vocês não estão vendo, com uma foto de típicos fariseus do tempo de Jesus, né? Foi tirado do filme. Eu não me lembro que filme que é. Só sei que é um filme de Jesus, assim, uma foto dos atores travestidos de fariseus. E a fala de Jesus, né? Sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. É o que eu disse, Jesus provocava, né? Mas ele não se deixava ser provocado. Credores incompassivos, todo religioso, cruel, duro, inflexível, frio para com as necessidades e as fragilidades do próximo, debaixo do teto de um templo, é fariseu. Túmulo caiado por fora e cheio de carniça por dentro. Tá certo? Até a semana que vem, gente.